A graça e a paz do Senhor. Estamos meditando em Atos, capítulo 17. Hoje vamos ler os versículos 10 a 15. Estaremos falando sobre os crentes bereanos. Bereanos eram naturais de uma cidade chamada Bereia, conforme o texto bíblico que vou ler agora. Atos 17, versículo 10 a 15. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Deus abençoe a sua palavra. Existe no mundo e até mesmo no Brasil uma grande variedade de denominações evangélicas. Eu ouvi dizer que cada dia abria uma igreja nova no Brasil. Algumas delas prestam desserviço ao reino de Deus, ao evangelho. Tem outras finalidades. Abrem-se igrejas como se abre comércio. Outras igrejas, embora com diferentes interpretações ou ensinamentos bíblicos, trabalham para Deus. E nós aprendemos com Jesus que aqueles que não são contra nós, estão conosco, são a nosso favor, estão conosco. Então nós buscamos, mesmo que haja essa diferença, ter certa comunhão com esses outros irmãos. Mas nós buscamos viver o evangelho autêntico, pautado inteiramente na palavra de Deus. Nós precisamos nos firmarmos na palavra de Deus para não sermos vítimas de muitas ciladas que se levantam contra os crentes incautos, ou seja, em crentes que não entendem bem a palavra de Deus. Muitos crentes são atraídos por diversos movimentos evangélicos que aparecem e se desviam do crescimento bíblico, do seu próprio crescimento. Estava crescendo, estava indo bem, mas foi atrás daquele movimento e olha o que aconteceu com o irmão. Em vez dele crescer, ele diminuiu. Existe uma tal de cobertura espiritual, cobertura pastoral, e eles ensinam que se a pessoa sair de debaixo da sua cobertura, ele pode cair em maldições. E por aí vai, se transformando cativos de homens, seguindo homens e não a Deus, e não a Jesus, e não a palavra de Deus. O mundo olha essas coisas e eles mesmo têm o entendimento deles com relação às igrejas e dizem, isso é tudo comércio. Isso, cada um tem uma interpretação. Eles misturam tudo. E aí nós, mesmo estudantes da palavra de Deus, que procuramos viver pautado pela palavra de Deus,
fazendo a vontade de Deus, mas somos, por eles, taxados da mesma maneira. Mas há uma diferença daquele que estuda a palavra de Deus, daquele que entende a palavra de Deus, daquele que se aplica na palavra de Deus, daquele que fica atrás de versículos, que não consegue estudar, não consegue participar de grupos de estudo da palavra de Deus. E então nós ouvimos estas coisas a respeito dos crentes. E quantos são obrigados a ficar quietos porque não entendem a palavra? Outra coisa muito perigosa são as interpretações da Bíblia. De um versículo, você pode tirar muitas aplicações. Aplicações para uma pessoa que está em luto, uma pessoa que foi abandonada, uma pessoa que perdeu o emprego. Você pode tirar aplicações para a sua vida, para um jovem, para um adolescente, para o idoso. Você pode tirar aplicação, mas interpretação não. Interpretação é uma só. É aquilo que está ali no texto. Ou você interpreta o texto como ele é, ou você erra. Não existe duas interpretações. Nosso Deus não é Deus de confusão. Cada um interpreta do jeito que quer. Só existe uma interpretação. O que precisa é entender o texto. Estudar com cuidado, com carinho a palavra de Deus. E é por isso que existe tantas heresias. E é muito triste quando vê isso acontecer dentro da igreja. Muitas igrejas, os pastores são omissos. Eles veem acontecendo essas coisas e eles deixam. E a heresia vai crescendo tanto dentro da igreja que acontecem os pecados, como de feitiçaria, mistura as coisas, começam a prestar atenção mais em coisas do que em Deus. Como sair ou como tomar cuidado para não cair num labirinto como este? A Bíblia é a resposta. E aí nós lemos o nosso texto no versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Deus, examinando as Escrituras, se as coisas eram assim. Eram mais nobres, de bom grado, e examinavam as Escrituras. É o exemplo que nós aprendemos aqui com os bereanos. Ser mais nobre é receber a palavra, ouvir o que está sendo pregado, e não já colocar no coração, na mente, um escudo para não receber o que está sendo falado. Receber aquilo com alegria. Às vezes eu percebo, quando prego na igreja, quando estou pregando na igreja, agora estamos em pandemia, estamos afastados, e eu não consigo olhar o rosto do irmão, não sei nem se está prestando atenção naquilo que eu estou falando, mas eu fico muito feliz quando eu vejo o irmão ouvindo, e até um sorriso nos seus lábios, no seu rosto, ele olhando, e eu percebo que aquela palavra está sendo recebida de bom grado por ele, e examinando, e a Bíblia ali, no colo, acompanhando a pregação do pastor. Assim eram os crentes de Bereia, famosos por essa determinação em saber se as coisas que está sendo pregada ali é de acordo com a vontade de Deus. E Paulo ia às sinagogas. E nas sinagogas estavam os judeus, é deles. Só que Paulo ia lá não para falar da doutrina judaica. Paulo ia lá para pregar sobre Jesus. Jesus de Nazaré. O moço que eles pegaram lá em Jerusalém e crucificaram na cruz do Calvário. Paulo ia lá para provar que aquele crucificado por eles era o Messias de Deus. Mas esses daqui, eles não se revoltaram.
Eles primeiro ouviram e examinaram e eles concordaram. Paulo teve uma coragem grande para mostrar para eles sobre o erro que eles cometeram, não aceitando Jesus Cristo como o Messias enviado de Deus. Então eles examinavam as Escrituras. Essa é uma atitude maravilhosa por parte da pessoa, por parte de quem prega, mas também por parte de quem ouve, porque ele vai verificar se aquilo que está sendo pregado é realmente o que está ali escrito na Bíblia, se está certo ou se está errado. E quem está pregando não fica magoado, triste com aquele que está examinando para ver se está certo ou errado. Fica feliz de ver o interesse da pessoa em ouvir. Paulo até concorda com Lucas, que escreveu esse texto, quando diz que eles eram mais nobres, receberam de bom grado e examinavam a palavra de Deus, para ver se era assim mesmo aquilo que Paulo falava. Qual foi o resultado disso? Verso 12 nos diz: ora, estes foram mais nobres, ou melhor, verso 12, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões, homens. Houve um grande movimento ali em Bereia, porque eles estudaram, eles aceitaram a palavra de Deus, conforme era pregada. O resultado foi positivo. Eles não acreditaram simploriamente. Aquilo que ele está falando, amém, amém, glória a Deus. Quantas pessoas estão conversando, batendo papo, olhando uma para a outra, e quando se diz alguma coisa, amém, glória a Deus, não sabe nem do que está falando. Eles examinavam e eles concordaram. No dia que os crentes resolverem examinar as Escrituras, muitos falsos pastores vão ser desmascarados. Muitos erros doutrinários vão ser evitados. Muitas igrejas falsas vão fechar as suas portas. Examinar a Bíblia não é uma leitura simples. Eu pensei num exemplo. O aluno chega em casa e a mãe pergunta: você trouxe lição de casa? Sim, o filho diz para a mãe. Tenho que ler da página 15 até a página 20 de determinado livro. Então vai fazer a sua leitura agora. Vai fazer a sua lição de casa. E o menino sai para fazer a lição de casa e 2 minutos já volta. E a mãe pergunta: já leu? Ele já. Então vou fazer algumas perguntas para ver se você entendeu o que leu. Não, mãe, a professora não pergunta. Será que ele entendeu? Que leitura será que ele fez? Às vezes as pessoas leem a Bíblia assim. Já leu a Bíblia? Já li. 3 capítulos hoje. Posso te fazer umas perguntas sobre o que você leu? Ah, não vou saber responder. Os crentes bereanos nos dão uma aula agora, porque eles não apenas liam, mas eles examinavam. Examinar, você lê o seu texto, mas aí você lê o contexto, o que estava acontecendo naquela situação. Aí você lê o texto, o contexto e algumas palavras que você não entende, você vai procurar saber um dicionário, até mesmo o Google. Você pergunta o que quer dizer essa palavra e ele vai te explicar aquela palavra. E aí você vai ler no rodapé da Bíblia, tem umas referências, e você vai procurar nas referências, porque você quer saber direitinho aquilo que está sendo ensinado por Deus através da sua palavra. Uma vez que você entendeu tudo, aí você medita, você pensa naquilo que você leu, aí você pensa na sua vida, é como um espelho, e você começa a se arrumar na frente do espelho, assim, diante da palavra de Deus. É mesmo, eu preciso mudar isso que a palavra de Deus está falando para mim.
Hoje pela manhã, estudando na escola bíblica dominical, tivemos esse testemunho. Eu preciso alterar isso na minha vida. Muitas vezes nós temos visto depoimentos como este, porque Deus tem falado aos corações. Não seja simplório no ler a Bíblia. Leia com profundidade. Eu que prego a palavra tenho a obrigação de entender claramente aquilo que eu vou pregar. Se eu não entendi, eu vou me aprofundar. Eu vou gastar mais tempo, mais hora procurando entender antes de falar. E você que está ouvindo precisa também prestar atenção naquilo que está sendo falado. Eu, como pregador, não quero te enganar. E você, como ouvinte, não quer ser enganado. Então, para isso, eu preciso vigiar naquilo que falo. E você precisa vigiar naquilo que você ouve. Às vezes, as pessoas, por não conhecer a palavra de Deus, são vítimas de pessoas sem escrúpulo. Pessoas que querem usar as pessoas. Às vezes, as pessoas são vítimas delas mesmas. Porque ela tem um sentimento tal e ela imagina que Deus está falando com ela sobre aquilo, por falta de entendimento da palavra de Deus. Davi orava pedindo a Deus que iluminasse o seu pensamento para entender a palavra. Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Você também pode pedir isso para o Senhor, para que Deus te ajude no entendimento da palavra dele. E em terceiro lugar, as reações contrárias. Nós lemos no verso 13, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Há reações contrárias. Quando você prega a palavra de Deus, você, como eu disse, pode ver pessoas recebendo de bom grado. E às vezes pessoas que não estão recebendo assim, com tanta alegria a palavra, estão incomodadas com aquilo que está sendo ensinado. Imagine que você vai falar do Evangelho para uma pessoa que está em atividade pecaminosa. Ele não vai aceitar prontamente, mas você tem que insistir. Não é para pregar o Evangelho só para as pessoas que você tem boa amizade, mas é para todas as pessoas, até que rejeitem. Mas enquanto te deem oportunidade, pregue o Evangelho para estas pessoas todas. Seja firme na pregação da palavra. Quem é firme não desiste. Paulo pregava até que expulsavam ele daquele lugar. Enquanto isso, ele estava pregando a palavra de Deus. E muitas pessoas se convertiam. Eu quero concluir. As Escrituras não estão lacradas. Elas não estão vedadas, seladas. As Escrituras estão abertas e elas se abrem mais e mais para aqueles que se interessam em estudar. Você precisa ter fé quando lê a palavra de Deus. Você precisa ter ânimo quando lê a palavra de Deus. Você precisa encontrar um lugar próprio para sentar-se e ter o seu tempo para estudar a palavra de Deus. Procure conhecer mais e mais a palavra de Deus. Mateus 24 diz: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Como vai a sua vida devocional? Você tem meditado na palavra de Deus diariamente? Que bênção é para a sua igreja se você é assim. Que bênção é a igreja cujos membros são assim. Que bênção é para o pastor cujos membros da sua igreja são aplicados no estudo da palavra de Deus. Cuide
da sua vida devocional. Leia a Bíblia, ore, peça a Deus entendimento. Vai ser uma alegria muito grande para você, principalmente. Pegue a sua palavra, receba a palavra de Deus no seu coração, receba isto de bom grado, examine se é assim mesmo, e Deus certamente te abençoará muito em sua vida. Deus te abençoe, Deus use a palavra de Deus para o seu crescimento espiritual. Amém.